Querido, querida, Deus tem uma palavra para você nessa noite. Eu ia falar que eu precisava descobrir qual é, mas não é verdade isso não. João 15. João 15, do 1 até o 5. Abra bem os seus olhos, ouvidos, mas principalmente o seu coração. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15 e verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Amém. Então diga graças a Deus, porque esta é a palavra de Deus para a minha vida. Amém. Queridos, aqui vocês estão já no 9º dia da campanha. Lá no Iguatemi nós estamos no 7º. E eu tenho certeza que durante esses dias nós estamos sendo ministrados, nós estamos sendo enriquecidos, nós estamos sendo abençoados. Amém? Amém. Graças a Deus. Obrigado. Hoje eu disse que, acho que foi ontem que eu disse, né? Já nem sei mais, todo dia na igreja. Só de estarmos vindo até a casa de Deus e ouvir a palavra de Deus, nós já estamos sendo abençoados. Imagina quando a gente começar a praticar. Só da gente estar vindo na casa de Deus e ouvir a palavra de Deus, eu tenho certeza que você já está sendo abençoado. Mas Deus quer te abençoar muito mais, na medida que eu e você colocamos em prática, colocamos em ação, colocamos em curso a orientação da palavra de Deus. Durante esses dias nós estamos aprendendo princípios de bênção. E o princípio mais central que essa campanha está trazendo é o princípio da obediência. Você não precisa correr atrás da bênção, das bênçãos. Eu e você precisamos estar atentos e ocupados em obedecer. E na medida que assim o fizermos, as bênçãos do Senhor correrão atrás de nós e nos alcançarão.
É isso que nós estamos aprendendo durante esses dias, não é mesmo? Este princípio também nos diz que nós precisamos aprender que as bênçãos que nós precisamos têm uma ou mais chaves de obediência relacionados a ela. Então você pode pensar em bênção de qualquer área, bênção espiritual, de paz, de enchimento do Espírito, bênção material, de prosperidade, de administração, bênção na família, no casamento. Todas estas bênçãos têm algum princípio de obediência relacionado a ela, de tal forma que se você precisa de uma dessas bênçãos, você não deve correr atrás desta bênção, você deve descobrir qual é o princípio de obediência que é a chave para que esta bênção te alcance. Amém? Vamos usar um exemplo. Que você estivesse angustiado, atribulado, contrito, se sentindo desassossegado. Então você precisa de uma bênção, que é a paz de Deus no seu coração. Amém? Se você está precisando da paz de Deus atrás do seu coração, para o seu coração, segundo esses princípios que estamos aprendendo nesta campanha, o que você não tem que fazer? O que você não tem que fazer? Se você estiver precisando da bênção da paz, o que você não tem que fazer? Não é isso, mas tem a ver. O que você não tem que fazer? Correr atrás das bênçãos. Se você está precisando da bênção da paz, o que você não tem que fazer? Correr atrás da paz. Você não tem que correr atrás da paz. Vai pegando aí, irmão. Você não precisa da bênção, mas você não tem que correr atrás da bênção. Não é a bênção que vai correr atrás de você? Então você não tem que correr atrás da paz. Você tem que descobrir o princípio de obediência que está por trás da paz. E aí você tem que aprender na palavra. Isaías 26: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque o seu propósito está no Senhor. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições e súplicas sejam conhecidas diante de Deus, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Se nesta noite, se durante esse mês, durante esse ano, você precisar de paz, se você se sentir angustiado, atribulado, não corra atrás da paz. Coloque a sua mente em Deus. Firme o seu coração em Deus. Lança a sua ansiedade diante do Senhor em oração, e a paz de Cristo vai te alcançar. A bênção do Senhor vai correr atrás de você e vai te alcançar. Isto é princípio da obediência. Eu e você precisamos de alguma bênção? Tem uma chave, ou mais de uma chave, na palavra de Deus, a qual você deve descobrir
aprender e obedecer. Amém? E eu não vou falar sobre isso, hein? Isso foi só um parênteses. Queridos, nós temos na palavra de Deus diversos princípios. Este princípio da obediência é um deles. Mas o mais importante é nós entendermos que todas as bênçãos, todos os tesouros e todas as graças de Deus estão na pessoa de Jesus. Isso é o Evangelho de Deus. Todas as bênçãos, todas as vitórias, todas as graças de Deus e que você precisa estão na pessoa de Jesus. De tal maneira que a palavra de Deus diz: quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem nada. Queridos, por que eu estou falando isso? Porque nesta noite eu quero, juntamente com o Espírito de Deus e junto com a igreja do Jardim Nova Vitória, fazer uma cruz entre a obediência que está aqui, um princípio de Deuteronômio, mas de toda a palavra de Deus e a pessoa de Jesus. Às vezes nós caminhamos tanto em direção a algum princípio que ele se descola um pouco de Jesus. De tal maneira que nós podemos chegar no final dos 12 dias com a conclusão de que, se eu obedecer e seguir a voz de Deus, eu serei abençoado sem Jesus. Nós vamos entender isso exatamente. Eu vou acompanhar com você cada um destes versículos do 1 ao 5. Preste bem atenção, porque Deus quer abençoar a sua vida. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Querido, Deus é o Criador e o sustentador de todo esse universo, da minha vida e da sua vida. Você só está aqui hoje e entrou por essas portas por uma permissão de Deus. Ele permitiu que você vivesse mais um dia e pudesse chegar neste lugar. Então é Ele que estabelece os princípios que regem a vida e que regem este universo. Eu quero que você vá primeiro lá no fim da Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 22, e entenda uma coisa. Nós vamos usar, assim como a Bíblia usa, a figura de uma árvore. Você vai perceber como é importante essa figura para entender a bênção de Deus. A bênção de Deus está figurada através de uma árvore e seus frutos. Lá no capítulo 22 de Apocalipse, no versículo de número 2, diz o seguinte, só para você entender o cenário: já está lá na Nova Jerusalém, novos céus e nova terra. E aí diz o seguinte: no meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz quantos frutos? 12. Dando o seu fruto de mês
e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então lá no meio da praça da Nova Jerusalém existe uma árvore que é a árvore da vida, e esta árvore dá 12 frutos, um para cada mês. Esta árvore está simbolizando a plenitude da bênção de Deus para a sua igreja, para o seu povo, e ela está lá na Nova Jerusalém. Quando lá você adentrar, não haverá necessidade de você esperar a bênção, de você pedir, de você clamar, porque lá vai ser a plenitude da bênção de Deus. Hoje nós estamos aqui aprendendo princípios da obediência para que as bênçãos do Senhor nos alcancem. Elas precisam nos alcançar porque elas não estão conosco, mas na Nova Jerusalém a árvore da vida vai dar 12 frutos, um para cada mês do ano. A bênção já estará lá, totalmente plena e absoluta. Isso significa que enquanto aqui nessa vida, já foi dito, nós vamos passar por aflições e por lutas, a plenitude da bênção somente na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celestial. Amém? Não vai embora não, tá? Fica aí. Agora vamos lá para Gênesis, entender por que hoje, janeiro de 2015, nós não temos essa plenitude da bênção. Porque em janeiro de 2015 você está aí lutando com os carnês para pagar a dívida, com um filho que não obedece, e com contenda no lar, e dificuldade no trabalho, e até as coisas que você quer fazer na casa de Deus às vezes não dá certo. Nós estamos num processo que começou lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: quando Deus forma o casal, ele diz no versículo 9: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Às vezes nós vamos para Gênesis na criação e focalizamos bastante a questão da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque foi a árvore cujo fruto Adão e Eva lançaram mão e que era proibido. Então eles desobedeceram a Deus, mas ao lado desta árvore havia uma outra árvore, a árvore da vida, a árvore da bênção, a árvore que lá em Apocalipse diz que dá 12 frutos, um para cada mês do ano. Mas eles, diz, capítulo 3 e versículo 14, não é 3,14, diz a palavra de Deus que eles perderam o acesso a essa árvore quando eles pecaram. É que começa no 14, mas eu não quero ler tudo. Então vamos direto lá para o 24, 22, 23 e 24. Diz assim: então disse o Senhor, 3, tá? Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus por isso lançou para fora do jardim do Éden, a fim de livrar da terra do que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refúgio
fugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Meu irmão, minha irmã, existe um afastamento do casal do jardim, e um anjo foi colocado lá para que eles não pudessem mais alcançar a árvore da vida. Isso significa que os seus descendentes e que eu e você, enquanto estivermos nesta vida, não vamos conseguir encostar, não vamos conseguir tocar, não vamos conseguir comer do fruto da árvore da vida. A plenitude de todas as bênçãos de Deus está reservada na Nova Jerusalém, no céu. Mas Deus, que é riquíssimo em graça e em misericórdia, estabelece um caminho para nós sermos abençoados nessa terra, não em plenitude, não sem tristeza, não sem dor, não sem luta, mas abençoados. E Ele chama um homem, Abraão, sai da sua parentela, vem para uma terra que eu vou te mostrar. No caminho que Abraão atende este chamado e começa a caminhar com Deus, Deus então coloca uma prova muito grande para ele, a qual pede o seu filho Isaque. Uma vez Abraão atendendo esta prova, Deus diz através do anjo: Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, porque você ouviu a minha voz e obedeceu. Deus começa a estabelecer um princípio de obediência e de bênção quando Ele chama Abraão e coloca Abraão à prova, e Abraão atende. Deus fala: olha, em ti todas as famílias da terra vão começar a ser abençoadas, porque você ouviu a minha voz. Aí nós chegamos em Deuteronômio 28, porque o que Deus faz, Ele ratifica isso através de Moisés, Ele confirma, Ele então estabelece as leis e os mandamentos, e Ele diz: olha, então agora vai ser assim, se você me ouvir e obedecer, as bênçãos vão correr atrás de você e vão te alcançar. Se você não me ouvir e não me obedecer, se deu mal. Lê lá em Gênesis 28, é só um resumo. Desculpe, Deuteronômio 28. O que nós precisamos entender como igreja de Jesus, janeiro de 2015, quando Deus chama Abraão e fala que nele serão benditas todas as famílias da terra, Paulo pega isso e fala: olha aí, da sua descendência, não diz das suas descendências, da sua descendência, que é Cristo, serão benditas todas as famílias da terra. Paulo começa então a entender o princípio que todas as bênçãos, que todas as graças, que todos os tesouros de Deus estão na pessoa de Jesus. Ele olha para Abraão e ouve Deus falando que ia abençoar Abraão, e ele começa a falar: não, peraí, Jesus está escondido em algum lugar ali, atrás daqueles arbustos, não sei, ele está em algum... Jesus está ali,
Porque se Deus vai abençoar, Jesus está no meio. E quando você começa a estudar a palavra, você começa a compreender que havia ali uma provisão de Deus. Quando ele levanta o cutelo, o anjo fala não! E aquele lugar é conhecido como o monte da provisão. Deus proverá, porque Deus proveu um carneiro no meio ali, uma ovelha, no meio dos arbustos para o sacrifício. Tem uma ovelha no meio do arbusto para o sacrifício. Tem uma ovelha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse João. Aleluia. Você olha para Abraão, mas quem você encontra lá? Glória a Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu e você olhamos para Deuteronômio 28, quem nós temos que encontrar lá? Quem nós temos que encontrar atrás do princípio da obediência? Quem nós temos que achar? Aquele cujo sua vida é a própria bênção, o Senhor Jesus. Igreja do Jardim Nova Vitória, você precisa enxergar Jesus no princípio da obediência, porque senão você não vai a lugar nenhum. Aleluia. Se nós terminarmos esses 12 dias de clamor achando que alguma obediência nossa seja perfeita para atrair a bênção de Deus, nós estamos loucos. Não há um justo, nenhum sequer, nenhum que nunca peque. Mas todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, sendo justificados pela graça. Aleluia. Sendo justificados pela graça em Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, quando uma igreja de Deus, uma igreja cristã, uma igreja evangélica, uma igreja que segue a palavra, mira no princípio da obediência, ela precisa enxergar Jesus, porque Ele é o único sacrifício perfeito que agrada o coração do Pai. Princípio, o Pai é o agricultor. Quando no versículo 2 de João 15 diz: todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele corta, e todo que der fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Deus é justo, e aquele que não der frutos, ele corta. Deus chamou a nação de Israel para ser um representante do reino, um representante da bênção. Eles foram chamados para serem sinais de Deus na terra. Quando você lê o Salmo 1 e você presta atenção, bem-aventurado, feliz, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores, mas antes
tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, e no tempo certo dará frutos. Deus faz um chamado para um povo, para uma nação. A árvore da vida, ela está guardada e reservada para o céu, mas eu vou chamar o povo, eu vou chamar nações, eu vou chamar pessoas que vão estar plantadas junto a ribeiros de água, e elas vão dar frutos, e elas vão ser abençoadas, e elas vão ser abençoadoras, elas vão representar o meu reino. Salmo 1. Se você for lá para Jeremias 17, versículos 5, 6, 7, 8, por ali, ele vai dizer assim: bendito o homem que confia no Senhor. E aí começa do mesmo jeito que Salmo 1. Será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água. Aí de repente ele abre um parênteses: porque até no ano da sequidão dará fruto. Até no ano da sequidão dará fruto. Até quando tudo começar a ir para baixo, ele vai ir para cima, porque tem um chamado de Deus na vida dele. Este é o chamado de Deus para o povo de Israel. Olha, a árvore da vida, a árvore da bênção foi tirada do meio de vós, mas vocês vão ser a bênção. Vocês vão ser a árvore que vai dar frutos. Vocês vão dar frutos. Vocês vão abençoar. Mas sabe o que aconteceu? Israel não deu os frutos as quais Deus esperava. Israel não deu os frutos que Deus esperava. Foram chamados para ser luz entre os povos, luz entre as nações, apontar o caminho do Senhor, ser sinal de bênção na terra, para que as pessoas desejassem conhecer a Deus. Mas essa luz não brilha. Essa luz não brilha. Diz aqui: todo ramo que estando em mim não der fruto, corta, corta, corta. Você não acredita nisso? Mateus 21. Irmão, tenha certeza de uma coisa: Deus quer te abençoar. Difícil alguém ler esses versículos que eu vou ler, porque está dentro desse contexto. Versículo 33. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono da casa, que plantou uma vinha, cercou a sua sede, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou aos lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram o outro e ao outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. Por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro. Ora, vamos, matamo-lo e apoderamo-nos da sua herança. E agarrando, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vieram os
senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam: fará perecer horrivelmente a esses malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra da esquina. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo, portanto vos digo, que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem a pedra cair será reduzido ao pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essa parábola, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam um profeta. Deus arrancou das mãos de Israel o chamado para ser luz entre as nações e sinal de bênção na terra, porque eles não deram os seus frutos e mataram o seu filho Jesus. Então, meu querido, quando você pegar alguma parte do Velho Testamento, preste bem atenção, porque aquele povo foi arrancado da condição. Deus então envia o seu filho Jesus, e nós chegamos em João no capítulo 15, porque a árvore da vida está guardada. Israel, que foi chamado para ser a árvore da bênção, foi rejeitado, mas Deus, na plenitude dos tempos, enviou seu filho, nascido entre os homens, para ser a videira verdadeira, da onde procede todas as bênçãos de Deus. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Meu querido, Jesus está nesta terra como abençoador, como luz. Ele disse: eu vim como luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Eu e você, como igreja de Deus, somos chamados a ser ramos ligados nesta videira. Sabe para quê? Para sermos canais de bênção, para sermos abençoadores, para sermos os instrumentos através dos quais as bênçãos de Deus chegam nas nações, chegam nos povos, chegam nos necessitados, chegam nos aflitos. Mas sabe que a gente fica a maior parte do tempo fazendo? Correndo atrás das bênçãos. Se você está gastando a maior parte do seu tempo correndo atrás das bênçãos, você não está tendo tempo para ser um abençoador. Agora entenda uma coisa: Jesus é a videira, você é o ramo, você tem que dar fruto, você tem que dar fruto, você tem que dar fruto. Por quê?
algo em você, porque você é bom, porque você é perfeito. Não, porque você é um ramo que está ligado na videira. Você é um ramo que está ligado na videira. Diz a palavra do Senhor. Se você estiver ligado em Jesus e Jesus estiver ligado em você, você vai dar fruto. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Glória a Deus. Querido, você está ouvindo a palavra, você está sendo abençoado. Por isso que Jesus disse para os discípulos: vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho dito. Na medida que você ouve a palavra, na medida que você lê, na medida que você medita, Deus vai fazendo uma obra na sua vida, Deus vai fazendo uma obra no seu coração, Deus vai fazendo uma obra na sua família. Na medida que você coloca em prática esta palavra, as bênçãos do Senhor vão te alcançar. Não se preocupe com isso, não se preocupe com isso, porque as bênçãos do Senhor vão te alcançar. É a palavra de Deus. Se preocupe com uma coisa: há um chamado sobre a sua vida, e este chamado é para você ser ramo ligado na videira, ramo que dá fruto, ramo que dá muito fruto. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E o que der fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Glória a Deus. Meu querido, o apóstolo Pedro, ele vai dizer nas seguintes palavras: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem um chamado para, junto com Jesus, ser luz entre os povos, ser luz na sua casa, na sua família, entre os seus vizinhos, no seu trabalho, na escola, no emprego, aonde você estiver. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Irmãos, vira a chave. É muito mais do que ser abençoado, é muito mais do que correr atrás das bênçãos. Isto foi um entendimento equivocado que Israel teve e foi cortado. Agora nós, que não somos, como diz Paulo em Romanos, capítulo 11, nós que não somos ramos naturais, pela graça, fomos enxertados na videira. Oh, meu querido, pela graça de Deus, o sangue de Jesus te alcançou para
fica ligado em Jesus. O que eu preciso é ficar ligado em Jesus. Se vós permanecerdes em mim, através da oração, e eu permanecer em vós, através da palavra, vai ter autoridade na oração. Pedireis o que quiser e vos será feito. Vai ter acréscimo de amor, de graça, vai ter fruto. Sabe por quê? Porque você está ligado em Jesus. A seiva da vida vai começar a correr através das suas veias espirituais. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh, meu querido, você não precisa correr atrás de bênção. Você é a bênção de Deus nesta terra. Você é a luz do Senhor para o ano de 2015 ser abençoado. Deus levantou a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É um chamado da igreja. Põe a mão no seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Grande Deus. Oh, videira verdadeira. Aleluia. Glória a Deus. Santo tu és, fonte de todas as coisas, princípio e fim. Pai, colocamos nas nossas vidas no teu altar, como vara seca de Arão, Deus. Pai, o querer está em nós, mas não o realizar. Nós precisamos da tua presença, nós precisamos da tua unção. Pai, a nossa oferta no teu altar, oh Deus, não é um sacrifício perfeito. A nossa obediência não é uma obediência perfeita. A nossa vontade não é uma vontade perfeita. Deus, os nossos olhos estão em Jesus. A nossa esperança está em Jesus. Ele é o desejado dos nossos corações. Ele é o amado das nossas almas. É nele que confiamos a nossa vida, a nossa salvação. Esconde-nos, esconde-nos, esconde-nos em ti, ó Jesus. Pai, e sobre cada ramo desta videira, faça fluir a seiva da vida, para que haja fruto e seja instrumento de bênção em 2015. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Graças a Deus!